Olá, esse é o curso de piano clássico. Eu sou o professor Marcel Garrido. Essa é a segunda aula do curso e nela eu vou falar sobre organização das teclas. Bom, tudo que eu vou falar aqui se estende não somente ao piano, mas também aos instrumentos de teclado, certo? Em uma forma geral. Então, você que é estudante de teclado, que veio aqui, né, tá vendo essa aula, isso também se aplica para o seu instrumento, tá? Então, vamos lá. Falando da organização das teclas, a gente tem que entender o seguinte: antes de começarmos a tocar, é muito importante entender algumas informações essenciais sobre o teclado ou o piano, para que vocês possam desenvolver uma base sólida e tocar com mais segurança e expressividade. Primeiro, vamos discutir a respeito das teclas, né? O teclado do piano é composto por conjuntos de teclas brancas e pretas. Ao pressionar ali aquelas teclas, a gente gera som através do mecanismo específico de cada instrumento. No caso aí, o piano acústico vai ter os martelos, o piano elétrico vai ter os contatos que a gente vai estar acionando através das teclas. Então, ao fazermos isso, nós produzimos, né, ao apertar essas teclas, teclas pretas, teclas brancas, nós produzimos os sons desses instrumentos. Acontece que esses teclados, geralmente, eles são sensíveis. E aí, a forma com que vocês pressionam essas teclas lá na hora que você está tocando o instrumento, ela vai trazer, né, uma reação sonora. Ela vai ter uma influência diretamente aí a respeito da intensidade e também da emoção da música que está sendo tocada, certo? Então, apertar a tecla com mais força, com menos força, vai dar um resultado ligado diretamente à sua interpretação da música ali, que vai fazer com que as pessoas tenham um sentimento diferente daquela sonoridade, né? Que aquela sonoridade, ela tenha, por exemplo, uma expressão mais forte ou uma doçura maior, né? Dando um visual melhor, né? E quando eu falo de visual, eu falo justamente dessa questão da percepção que a pessoa faz sobre a música. Por isso que é super importante a gente entender, né, essas características das teclas do instrumento de teclado, no caso aí o piano. Bom, e como essas teclas, né, estão organizadas, como esse teclado está organizado. Então, a gente tem que entender aqui o conceito de oitava, para poder absorver melhor a compreensão desse estudo. Primeiro, a gente tem que entender que a oitava é um grupo de 12 teclas, sendo 7 brancas e 5 pretas, sempre dispostas em um padrão visual fácil de se reconhecer, tá? Nos teclados, a gente vai ter normalmente aí 5 oitavas, que vai dar 61 teclas, certo? Isso aí é aquele tecladinho básico, com ritmo que a gente utiliza para tocar, né? Ou aquele teclado profissional, enfim, que é utilizado mais com apoio eletrônico, né, dos ritmos. E já no piano, a gente vai ter aí, tradicionalmente, cerca de 7 oitavas, o que vai dar mais ou menos aí 88 teclas, certo? Nesse caso, os pianos geralmente diferenciam dos teclados porque eles não têm ritmo. Então, tipo, são bem maiores, são teclados bem mais compridos, né, vamos dizer assim, e que tem muito mais teclas e por isso, né, não tem esse apoio do circuito eletrônico aí dos teclados. Então, só para diferenciar isso, para deixar o aluno mais ciente, né? Você que está aí assistindo o nosso vídeo. Bom, esses conceitos que a gente está falando aqui sobre a oitava é importante porque se você compreender bem como é construída a oitava do piano no teclado, você vai entender como ele está organizado. Então, aqui na nossa figura, o que a gente tem? A gente tem aqui um recorte que destaca justamente a estrutura da oitava. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas brancas e tenho 1, 2, 3, 4, 5 teclas pretas. Bom, são 12 teclas. Talvez você esteja se perguntando aí, por que chama de oitava, né? Chama de oitava porque se você observar, saindo de uma tecla a outra aqui, eu vou ter os 7 sons musicais. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, considerando aqui as teclas brancas. Acontece que quando eu repetir a nota Dó, eu vou estar entrando já numa nova oitava, certo? E vou ter essa mesma sequência se repetindo de novo. Então, tipo, essa oitava, ela representa aqui justamente a escala, né? Essa escala de 8 sons, aí geralmente utilizando o Dó como escala de referência. Então, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si
Se eu continuar, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e assim por diante, tá? Então, essa é a característica que dá o nome de oitava para esse agrupamento de teclas e que você pode considerar aqui nesse estudo que a gente está fazendo. E como esses sons, né, musicais estão organizados no piano? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o piano é um instrumento com uma quantidade de sons extensa. Eles têm graves muito potentes e agudos muito altos, né, lá bem fininhos, né? E aí o que acontece? Essa organização dos sons no teclado, ela é importante para a gente poder compreender o seguinte: os sons são organizados de forma lógica. Então a gente vai pensar numa estrutura que está organizada de forma que você consiga compreender onde está cada coisa, tá? Então, os sons mais graves, eles ficam à esquerda do teclado. Então, tudo que está do lado esquerdo aqui é o som grave, tá? Já do lado direito do teclado, nós temos os sons que são os sons agudos, certo? Então, esquerda, sons graves, direita, sons agudos. Se nós fizermos uma passagem de tecla por tecla, saindo daqui do lado esquerdo e indo apertando teclinha por teclinha até chegar lá no final, a gente vai ver que nós vamos ter uma sensação sonora que faz a gente perceber uma elevação da altura. Tipo assim, é como se algo estivesse subindo, se o som estivesse subindo, né? E a gente tem aquela sensação de que está indo para cima. Então, tipo, é uma sensação que ajuda bastante o aluno a perceber essa diferença entre o grave e o agudo, né, do teclado do piano. Além disso, né, se nós fizermos o movimento contrário, se subindo aqui, né, saindo do grave, vindo para o agudo, a gente tinha aquela sensação de subida, agora, saindo dessa região do agudo e vindo para cá, para o grave, a gente vai ter a sensação contrária, como se o som estivesse caindo ali, descendo, tá? E isso é importante para o aluno perceber essa organização sonora, tá? Do piano e do teclado. Bom, um outro ponto importante é que eu falei aqui no vídeo que as teclas estão organizadas em agrupamentos de oitava, ou seja, as oitavas elas vão se repetindo. E existe uma relação entre essas teclas. Então, tipo, se eu pegar aqui, por exemplo, esse grupo de oitava, a gente vai ver o seguinte: essa daqui é uma nota dó, que ela está no campo grave, porém essa nota dó ela vai saindo daqui e ela se repete aqui, certo? Se eu continuar seguindo, ela vai, e aí se repete aqui de novo, certo? Mas veja, nessa primeira área a gente está falando de notas graves. Lá na frente, a gente está falando de notas mais agudas. Então, qual seria a diferença desse dó para esse e para esse? À medida que eu vou avançando, né, no sentido do grave para o agudo, o próximo dó ele vai ser mais agudo do que o dó anterior. Ou seja, ele é um dó, é uma frequência de dó, só que essa frequência é mais alta. E, consequentemente, vai soar mais fininho ali um pouquinho, certo? Vai ser mais agudinho. Já aqui, esse último dó aqui da nossa imagem, ele vai ser mais agudo do que o dó anterior e, consequentemente, ele vai ser bem mais agudo do que aquele primeiro dó do lado grave, certo? Então, o que a gente vai perceber é o seguinte: de acordo com aquela organização que a gente falou lá, dos graves e agudos do piano, a gente vai ter várias sequências de nota dó, de nota ré, de nota mi, dentro dos agrupamentos de oitava. Mas quanto mais para a esquerda, ou quanto mais, no caso, para a direita, eu vou ter diferenças de registro. Então, por exemplo, aqui eu tenho os registros graves. Aqui, por exemplo, esse dó poderia ser um registro médio, considerando que ele está no meio dos outros dois, né, dos outros dois dó em destaque. E aqui eu teria o registro agudo do piano. Então, essa é a diferença, certo? Que está destacada por meio das relações que existem entre essas teclas e que se aplicam às outras notas também, o ré, o mi, o fá e assim por diante. Bom, uma outra característica que é super importante para o aluno poder conhecer é a distância sonora entre as teclas. Quem já estudou teoria musical, quem já fez aula de teoria musical comigo ou em outro local, certo? Aqui no canal também tem curso de teoria musical gratuito, disponível para o pessoal poder assistir, certo? Embora as pessoas desprezem muito a teoria musical, mas para o pianista é super importante, tá? Então eu queria deixar isso claro para que você possa ir lá, caso você não tenha conhecimento de teoria musical, vai lá, procura aí a playlist no curso, certo? Dá uma olhada nos vídeos, você vai aprender, isso vai te ajudar muito a compreender as aulas de piano. Veja, a distância entre as notas das teclas do piano, ela é medida em tons e semitons. E aí a organização do teclado, certo, vai fazer o seguinte:
Entre as teclas brancas, certo? Entre as teclas brancas, nós vamos ter algumas que têm a distância de um tom entre elas. E algumas que vão ter a distância de meio tom entre elas, certo? Já entre uma tecla branca e uma tecla preta vizinha, sempre a distância vai ser de meio tom. Em tese, a gente tem que lembrar o seguinte lá da teoria musical. O um tom que a gente fala é uma distância que soma 2 semitons. E o semitom é a menor distância entre as teclas. Então, olhando aqui para a nossa figura, né, para o nosso quadrinho aqui, o que a gente tem? A gente vai ver o seguinte, ó, considerando que eu estou saindo do Dó para o Ré, nós temos aqui um tom, certo? Então, ou seja, existe uma sonoridade saindo daqui para cá, porque tem um tom de distância. Então, ó, a gente tem uma tecla preta aqui. Já se eu sair do Ré para o Mi, a gente tem mais um tom. Ou seja, existe outra sonoridade entre o Ré e o Mi. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que tem mais uma tecla preta. Só que, quando a gente sai do Mi e vai para o Fá, a distância é de mais meio tom, certo? A gente vai ter meio tom de distância aqui. E aí o que acontece? Não tem tecla preta. Como a gente só tem meio tom, então não existe um som entre Mi e Fá, certo? Ou eu saio de Mi direto para Fá, ou eu saio de Fá direto para Mi, dependendo do sentido que eu estou fazendo a minha leitura. E isso vai ocorrendo no restante das teclas, certo? Mantendo e guardando essas posições de tons e semitons. Então, por exemplo, a distância ela tem uma sequência que a gente vai compreender que é a seguinte: tom, tom, semitom, ou seja, do Dó para o Ré, tom, do Ré para o Mi, tom, do Mi para o Fá, semitom. E depois a gente vai ter tom, 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 semitom, ou seja, do Sol para o Lá, tom, do Lá para o Si, tom, e do Si para o Dó, semitom, certo? Então, a sequência de distância das notas aqui obedecidas é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá ok? Caso você tenha alguma dúvida, queira tirar mais dúvidas aí que possam ter surgido nessa explicação do vídeo, porque você talvez não conheça teoria musical, a gente tem vídeo aqui, já falei, certo? Vai lá no canal, dá uma olhada, procura os vídeos para você poder, enfim, né, aprender mais, ou então deixa sua dúvida aqui no comentário para eu poder responder depois. Bom, a respeito da percepção sonora ao tocar, isso é super importante. Quando a gente toca as teclas da esquerda para a direita, a gente vai perceber que vai sair do grave para o agudo, certo? Então a gente está pegando aqui do lado esquerdo e vai subindo, tocando, 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 tocando até o lado direito. Então a gente vai sair do grave para o agudo. A sensação que a gente vai ter é a sensação de subida, foi como eu falei, o som vai parecendo que está subindo, né? Já no sentido inverso, a gente vai ver que vai sair do agudo para o grave, ou seja, da direita para a esquerda, e aí a gente vai ter aquela sensação de descida. Então, essa percepção é fundamental para a prática musical, porque ela vai ajudar o aluno a saber a direção que ele vai tomar na hora de tocar as notas, né? Então, para que lado estão os agudos, para que lado estão os graves? É essa a ideia, certo? E isso vai ajudar a melhorar a sensibilidade na execução das músicas, porque a gente vai ter uma noção melhor de como o teclado é operado. Chegamos na conclusão dessa aula. Eu espero que essas informações ajudem vocês a sentirem mais familiarizado aí com o instrumento, né? Pratiquem com atenção, observem as características e, acima de tudo, né, divirtam-se quando vocês estiverem estudando, porque é divertido estudar o instrumento, principalmente quando a gente começa a tocar, certo? Estamos juntos nessa jornada musical, espero que você tenha realizado aí um bom estudo durante esse vídeo, tá? Deixa o like aqui, tá? Né? Enfim, poder fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? E vem com a gente estudar música.